Olá! Hoje estamos aqui para estudar novamente a Palavra de Deus. E você, está gostando dessa guia de estudos? Hoje veremos o capítulo 38 de Gênesis. É um episódio que dá um parênteses na história de José, que começou no capítulo 37, para contar a história de outro irmão, outro filho de Jacó, Judá. E o primeiro ponto de destaque desse capítulo é que nos primeiros versículos, versículos 1 e 2, dá a entender que logo após o episódio com José, que eles venderam José como escravo, Judá se afastou dos seus irmãos e ele foi viver uma vida separada. Se casou com uma cananeia e se afastou um pouco da convivência com seu pai. Pelo que dá a entender aqui, isso poderia ser uma consequência do que havia acontecido com José. Talvez lhe pesou na consciência, não sei. Talvez os irmãos o acusaram pelo que havia acontecido com José, e o seu pai, que estava triste e definhando, lamentando pelo que aconteceu com José. Pode ser por isso. Mas se a gente for analisar também a questão da cronologia, vemos que José ele foi vendido quando ele tinha cerca de 17 anos, e os irmãos vão ao Egito para morar definitivamente cerca de 22 anos após esse episódio que eles venderam José como escravo. E é um período muito curto para acontecer as coisas que foram relatadas. E no capítulo que diz que eles vão ao Egito, lá é descrito dois filhos de Pérez, que foi filho de Jacó, que veremos nesse capítulo. Então, se a gente for analisar dessa forma, pode ser que o início, esse apartamento de Judá, pode ter acontecido um pouco antes desse episódio com José, e depois ele voltou ao convívio dos seus irmãos. Mas, de qualquer forma, podemos deixar subentendido que esse apartamento pode ter sido motivo dessa questão com José. E de alguma forma ele resolveu viver uma vida diferente, E por que está essa história de Judá aqui no meio, na palavra de Deus? Por que é importante isso? Porque Judá vai ser aquele filho que vai ser o precursor da linhagem real de Israel e do Messias prometido também. O segundo ponto de destaque desse capítulo é que os dois primeiros filhos que Judá teve, e Onã, eles eram maus. Provavelmente isso seja influência dos povos da região em que eles moravam, dos povos cananeus. A sua mãe era uma mãe cananeia, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia que relata, nos versículos 7 e o versículo 10, que o Senhor matou esses filhos de Judá porque eles eram maus. E aí a gente precisa dar uma explicação, porque muitas vezes a Bíblia parece dizer que o Senhor os matou, e atribuindo algumas ações ao Senhor Deus, que às vezes a gente não consegue compreender como Deus poderia matar alguém dessa forma só porque ele era mau. É porque também naquela época as pessoas atribuíam ações a Deus de coisas que Deus não impedia, de que Deus não agia para evitar. Então, se Deus permitiu que os filhos de Judá morressem, é como se Deus tivesse querendo matá-los, e Deus tivesse agido para fazer isso. Então é bom a gente ter isso em mente quando a gente lê algumas ações, Deus fez isso, Deus fez aquilo.
muitas vezes uma simples permissão de Deus em deixar que as consequências naturais da vida sigam o seu curso. O terceiro ponto de destaque está nas ações de Tamar. Tamar foi a esposa que Judá tomou para seu filho Er, e ao ele morrer, pela lei da época, ela precisava ser dada ao irmão mais novo para que pudesse suscitar descendência. Não podia desamparar uma viúva dessa forma, largar ela para lá. E foi o que Jacó fez quando seus 2 primeiros filhos morreram. E o texto diz que Judá temeu que seu último filho, Selá, morresse também. Ele talvez pensou que ela fosse como uma viúva negra que mata os seus maridos. Ela era uma mulher amaldiçoada, então qualquer marido que eu desse ia morrer também e ia ficar sem filhos. E Tamar, para fazer com que a descendência do seu esposo perpetuasse, para garantir a sua própria descendência também, seu próprio sustento, ela agiu para garantir isso. A Bíblia não endossa a ação dela, mas diz que a ação dela, o próprio Judá reconheceu que era mais justa do que a dele, em agir para que ela ficasse desamparada. E a ação dela foi se vestir, como prostituta, e teve relações com o próprio sogro, Judá. E dessa relação nasceu 2 filhos gêmeos, Pérez e Zera. E vemos aqui que Pérez, se formos olhar a genealogia de Jesus, está lá como ascendente de Jesus. E não que isso justificasse, por exemplo, o pecado de Tamar ou de Judá, mas a Bíblia relata que nós, seres humanos, somos sujeitos a ações ruins, mas Deus consegue ainda assim tirar bênçãos dessas ações ruins que nós tomamos.